Seja muito bem-vindo a mais uma aula, gente. Olha só, eu quero falar sobre algo muito importante para você hoje, no quesito de ser um bom professor da escola bíblica dominical. Algo muito importante para quem prega e ensina é estar sempre atualizado. É isso aí, atualizado. Apesar de que a Bíblia é um livro histórico e muito antigo, a gente precisa se atualizar nos ensinos que a gente vai fazer, se atualizando com tudo que está acontecendo, com a modernidade, etc. Porque se eu focar apenas no que tinha antigamente, enquanto o tempo está passando, e você vai ficando para trás. Então, se atualizar na questão da geografia bíblica, dos estudos bíblicos, porque muita coisa mudou. Hoje, por exemplo, vamos dizer na questão, por exemplo, da geografia bíblica, por exemplo, aonde hoje é um país lá que tem um determinado nome, no tempo bíblico era outro nome, né? A Turquia, por exemplo, tinha outro nome na época bíblica e hoje se chama Turquia. Mas como é que você vai fazer isso? Se atualizando, estudando a questão da geografia bíblica, principalmente se você for falar, por exemplo, sobre os profetas, né? Os profetas maiores, profetas menores, ou você vai falar sobre a peregrinação do povo no deserto, conhecer essa geografia bíblica é muito importante. Então, se atualizar nos estudos teológicos, novas linhas de pensamento, novas formas de pensar, interpretações, porque existe, gente, muitas linhas de pensamento. Só que o que você precisa ter? Um filtro na tua mente, né? Você pode estudar, você pode ler, mas você busque entender se aquilo que você está lendo condiz com a Bíblia Sagrada, condiz com a palavra de Deus, né? Porque se foge muito da palavra de Deus, não é bom a gente utilizar ou acabar trazendo no seu ensino, tá? Mas a questão de estar atualizado é justamente para que você não seja pego desprevenido, às vezes, numa aula. Às vezes um aluno fala assim, professor, mas você viu que tal coisa mudou? O senhor viu que tal coisa na Bíblia agora é dessa maneira? Aí você não sabe. Por quê? Porque você não está atualizado ali nos assuntos do ensino da Bíblia Sagrada. Então, é muito importante que você esteja atualizado nos ensinos para que você possa trazer um conhecimento excelente para os alunos que estão te ouvindo, tá bom? E como é que eu faço para me atualizar? Estudando não apenas a Bíblia, mas estudando livros, estudando artigos, conteúdos teológicos. Hoje, algo muito incrível, legal de se participar, são os podcasts. Quando você está no podcast daquele determinado assunto, às vezes você consegue ver duas visões a respeito de um assunto, né? Com temas polêmicos, temas que existe divergência em algumas igrejas na sua forma de interpretação teológica, né? Essa semana eu vi mesmo dois pastores debatendo sobre a questão da Trindade, se existe a Trindade, se não existe a Trindade, que existe o movimento unicista, né? Que diz que é só Jesus. Aí tem os que acreditam, né, nas três pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você ouve esse debate de duas pessoas sobre aquele assunto, você consegue absorver e entender duas linhas de pensamento a respeito daquele assunto. E quando você for dar aula da escola dominical, você pega o tema, procura podcasts, debates sobre aquele assunto. Porque você consegue ver duas linhas de pensamento e na tua aula você vai poder falar, existe um movimento que pensa dessa maneira a respeito desse assunto, tal movimento pensa dessa outra maneira, e assim você vai se atualizando e atualizando a igreja também a respeito do assunto que você se preparou para lecionar naquele domingo, né? Então, estar atualizado é extremamente importante. Outra coisa que eu quero dizer para você e te ensinar através desta aula é que você venha cultivar a tua vida espiritual. Sabe o que é cultivar? Quando você vai preparar a horta, você prepara o terreno, você vira a terra, você coloca adubo, você escolhe mudas com qualidade, vai colocar as mudas lá, vai regar de manhãzinha cedo, de tarde depois que o sol se pôs. Isso é cultivar, para que ali haja um crescimento. A tua vida espiritual é como se fosse essa horta. Você precisa cultivar
colocar às vezes um adubo espiritual para dar aquela fortalecida, colocar às vezes alguns protetores, cuidar para que o sol não queime. A sua vida espiritual é da mesma maneira, ter cuidados e cultivar de maneira que você tenha um relacionamento com Deus que não deixa a desejar. Paulo ele diz algo muito sério que eu gravei na minha mente, que é: não deva nada a ninguém, a não ser o amor e a caridade, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, não tenha do que se envergonhar, não tenha o que as pessoas, não dê arma para que as pessoas tenham o que falar sobre você no quesito de algo mal e pejorativo. Que você possa ter a sua vida espiritual intacta diante de Deus. E como é que eu deixo essa vida espiritual intacta? Tendo relacionamento com Deus. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais dele eu tenho. Quanto eu mais me alimento daquilo que é espiritual, mais a minha vida espiritual é fortalecida e a carne sufocada, porque o espírito fica forte. Então, o teu relacionamento com Deus precisa ser cuidado como se cuida de um tesouro, como se cuida de uma joia preciosa. Você cuida do teu relacionamento com Deus, porque eu digo para você, perder esse relacionamento dói e dói demais. Os nossos irmãos, Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher, sentiram essa dor de perder a comunhão com Deus e não estar mais com o Senhor todas as tardes se relacionando com Ele. Então, você dar aula sem a presença de Deus, você é só letra. Mas você dar aula com a presença é palavra com unção. Porque a própria Bíblia, Jesus ele diz assim, né, que a gente deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então eu preciso buscar poder de Deus, revestimento de Deus, mas eu preciso também buscar conhecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito de Cristo. As duas coisas precisam caminhar juntas, a graça e o conhecimento. Porque graça sem conhecimento é fanatismo, e o conhecimento sem a graça é apenas letra. Por isso que as duas coisas precisam caminhar juntas. Então cultive a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Não deixe de fazer os seus devocionais diários. Levante pela manhã e já faça o teu devocional. A Bíblia diz assim que se a raiz da árvore for santa, todo o resto da árvore será santificado. Então, se você santificar a raiz do teu dia, que é a tua manhã, todo o seu dia será santificado, porque você já consagrou pela manhã. Se você tem uma vida muito corrida e ocupada, pare nem que seja por 5 minutos. Ore a Deus por 5 minutos pelo menos. Leia pelo menos 2 ou 3 versículos da Bíblia. E comece a criar um hábito de ter um devocional com Deus. Porque assim o Senhor fará de você um grande ensinador da palavra. Porque no ide de Jesus em Marcos 16:15, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28:19, ele diz assim: ide e fazei discípulos. Fazer discípulos já vai mais para o âmbito do ensino. Fazei discípulos, aí ó, ensinando-os tudo o que eu vos tenho mandado. Então, o ensino e a pregação fazem parte do ide de Jesus. Ide e pregai, ide e ensinai. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. E você assim, pensando dessa maneira e guardando isso no teu coração, se tornará um professor com excelência na escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.